Fala pessoal, Leonardo Castelo, direto da feira da BF aqui para mais um 300 Talk. Prazer enorme estar aqui com os meus amigos do coração, Cris Arcangeli. Ainda bem que é do coração, porque meu coração é desses meninos, gente, eu amo eles. Muito bom estar aqui, obrigado. Bruno Hora, meu irmão. Tava com saudade, Léo. Obrigadaço pelo convite, parabéns pelo stand. Parabéns mesmo, incrível. Legal, legal. E poxa, tanto assunto pra gente falar aqui, né? E eu queria começar, sabe como? Pelo começo, como nós nos conhecemos. Ah, não vou contar, gente, não vou contar. Essa história tem 3 versões, tem 4 versões, a de cada um e a verdade. Que não vai ser nenhuma que a gente vai contar pra vocês. Ah, e quem começa? Eu começo. Pandemia. Todo mundo preso em casa. Clubhouse e Instagram, né? Foi isso. Foi literalmente... Clubhouse. Eu acho que tem um negócio interessante quando eu falo essa história sem vocês presentes, é a minha versão, tá? Eu vou mantê-la, vocês querendo ou não. Que você percebe o empenho das pessoas em buscar melhorar, ou buscar inovar, quando você vê como elas lidam com algo novo, né? E nós fomos 3 pessoas, e quando surgiu algo novo, que foi lá o Clubhouse, a gente meio que foi early adopter ali, chegou cedaço, se falava, fazia sala junto, a gente meio que loteou lá a rede social. A gente mergulhou, né, no Clubhouse, ficava lá horas e horas, foi muito bom. Cara, sabe o que foi uma coisa interessante pra mim? Que foram 2 eventos diferentes, quando eu conheci a Cris e quando eu te conheci. Eu participei em alguns grupos contigo, né, Bruno? E a gente trocava muita ideia. Cara, eu gosto muito de estar perto de pessoas inteligentes. Cara, eu acho que pessoas inteligentes sempre te trazem boas ideias, né? E eu lembro que toda pauta que entrava, você entrava e tinha um posicionamento muito legal. Eu falei, poxa, esse é um cara que eu quero me aproximar. E a Cris, o fato da Cris foi engraçado, Bruno. Porque a Cris estava com um negócio lá, pitch de 2 minutos que nós fizemos juntos depois. E aí eu pedi para subir. Você lembra disso? Lembro. E ficou. Não, eu pedi para subir, aí a Cris falou assim, pode fazer seu pitch. Aí eu fiz meu pitch, ela falou, o que você está fazendo aqui? Você não tem que fazer pitch para mim? Você tem que ficar aqui comigo, né? Tem que ficar aqui comigo e hoje estamos juntos aqui, né, Cris? Maravilhoso, maravilhoso. Eu fico impressionada com a quantidade de negócios que você proporciona, a quantidade de emprego que você dá. A gente vê a presença massiva da 300 Franchise na feira, todo mundo circulando com a sacola, com o colete, com a camiseta, tantos stands, né? Olha, parabéns mesmo, Léo, assim, é muito legal a gente ver gente transformando o Brasil, e você é uma dessas pessoas, muito legal. Obrigado, obrigado. E eu suspeito que eu não conheço ninguém que toca a expansão de um negócio de forma tão agressiva, tá? Impressionante. Cara, sabe que tem algumas coisas assim legais, né? Toda vez que nós vamos entrar em um novo negócio, a gente sempre tenta entender propósito, plano e a cultura organizacional desse negócio. A gente vai conseguir fazer ele expandir, porque a cultura influencia demais nisso. Então eu fico pensando numa feira igual essa aqui, a grande maioria dos nossos concorrentes, eles chegam faltando 10 minutos para a feira começar. Cara, o nosso time está aqui 9 horas da manhã. Treinando, ensaiando, pitch de vendas, contorno de objeção. Por quê? Porque quando a gente vem, nós viemos para uma guerra e a gente vem para ganhar essa guerra, né? Então o time está muito preparado, não só com relação à preparação técnica, mas com relação à preparação comportamental, que é o que faz o resultado acontecer, né? Mas Brunão, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, porque a gente fica falando de franquia. Você é um dos maiores escritórios de investimento do Brasil, se não o maior. Você abre um escritório toda semana. Queria que você contasse um pouquinho aí pra gente. Falo assim. Bem, sou carioca, nascido no Morro da Providência, mas tijucano. Comecei no mercado financeiro muito cedo. Antes fiz tudo que é coisa que você imaginar, de bico, de consertar prancha de surf, de ser técnico de TI, sem nunca ter feito uma formação em TI. E aí entrei no mercado financeiro por uma porta não tão tradicional, não foi pela porta da Faria Lima. Eu era posso ajudar num banco grande lá em Ipanema, no Rio de Janeiro. E aí fiz carreira de banco, trabalhei no banco por mais 10 anos. E de uns 10 anos pra cá, 9 anos pra cá na verdade, juntei com 2 grandes amigos, meus sócios, meus irmãos, pra gente empreender. Muito como é o início do empreendedorismo, assim, muita vontade e pouca organização.
Com os anos, o nosso modelo de negócio foi se consolidando, foi ganhando forma. Hoje somos 1.000 pessoas, 1.060 pessoas, 60 escritórios, 12 bilhões de reais de custódia. Estamos entre ali os 10 maiores, não sei direito em que posição, mas tem sido um prazer, né? E aí tem muita coisa que você lê, eu gosto muito de ler, né? E tem muita coisa que você lê que às vezes, dependendo da fase de vida que você está, você não consegue conectar tanto, né? Então eu lia muito sobre o importante é a jornada, o importante é a jornada depois que você atravessa a primeira etapa da jornada. Aí você começa a extrair prazer dela, né? Então tem sido, assim, com certeza, os melhores anos da minha vida. Eu amo o que eu faço. Eu nem sei se isso é certo ou errado, mas eu não sei separar o profissional do pessoal, porque eu não vejo o profissional como algo moroso, trabalho, assim, ele está tão entranhado em mim no dia a dia, que eu estou hoje aqui com vocês, eu nem sei se é trabalho ou negócio. A gente estava fechando um negócio agora horas atrás, lá numa reunião, e eu nem sei mais o que é trabalho, o que é prazer, o que é negócio. Para mim é tudo uma coisa só, é o propósito. Uau. Cris Arcangeli, inquestionável trajetória. Dispensa apresentações. Mas sabe uma coisa que me marcou bastante, Cris? Na última vez que nós conversamos, você estava contando um pouquinho sobre o seu exit, né? Que eu acho que é o ápice do empreendedor, né? Conta um pouquinho pro pessoal como que foi o seu, como que foi essa jornada também. Primeiro eu preciso pedir desculpas que eu tô com a voz completamente rouca, gente. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, espero que vocês estejam entendendo tudo que eu tô falando. Olha, é engraçado, Léo, você dizer que isso é o ápice. Pra mim sempre foi, mas tem muita gente que fala, você não fica tão frustrada de ter deixado o seu negócio? Eu falo, não, eu acho que é um momento quando você vende que é como se um filho fosse para a universidade, assim, fosse ganhar o mundo. E é assim que eu vejo. Eu fiz 3 exits na minha vida e cada um deles foi um ensinamento, foi para mim um aprendizado que eu vou levar para minha vida mesmo. Então, para mim foi realmente um momento importante. Eu acho que tudo acontece meio por acaso. Eu estava ouvindo o Bruno falar, eu sou muito parecida com ele nesse aspecto. As pessoas falam, você não está cansada, você trabalha muito. Eu falo, não, como não? Eu te vejo trabalhando todo dia. Eu falo, mas eu adoro fazer isso, né? Eu não sinto que sábado é dia que eu não tenho que trabalhar. Esse sábado eu tenho uma convenção. Estou super feliz com a minha convenção, assim. Então, não tem dia e hora, né? Quando você faz o que você ama. E eu amo o que eu faço. Acho que toda vez que eu fazia um exit, as pessoas falavam, bom, agora você vai para a Austrália fazer surf, ficar um ano sabático. Eu falei, Deus me livre, vou voltar com depressão. Eu gosto do que eu faço, é muito bom. É muito bom. Eu acho que é o motor interno que te faz fazer e esse motor é alimentado pela paixão que você tem, né? Legal, nossa. Ô Bruno, eu estava pensando aqui quando você falou que está administrando 12 bi, né? Dá quase o patrimônio da Cris. Quase. Gente, mais uns 2 anos propaganda enganosa desses dois, viu? Daqui a pouco eles vão falar que eu sou parecida com a Gisele Bündchen também, viu, gente? Você é muito mais bonita. Tá vendo? Por isso que eu amo eles. Assim, foi uma amizade muito legal. A gente criou um grupo no WhatsApp, vou contar pra vocês, chama Saudades Gigantes, porque eu vivo com saudades deles, porque como todo mundo trabalha muito, a gente se encontra muito menos do que a gente gostaria de se encontrar. Então eu vivo com saudades deles. É muito bom. Eu também. Muito saudade. E pra mim é mais difícil, tá? Porque eu saí de São Paulo pra morar no Rio, vocês estão mais em São Paulo, então às vezes eu tenho uma crise de ciúme. Você dois almoçando nada, e eu esse no aqui, Rio. uma hora ele tá em cada lugar do mundo, você nunca acha ele. Não, você falou em crise de ciúme, eu tava pensando nisso aqui agora, que você falou assim, não, eu tava ali agora fechando um negócio com a Cris, não sei o que. Eu falei, cara, o que eles estão fechando de negócio que eu não tô sabendo? Ou que eu não tô incluído. Como assim? Já tá, né? A gente vai pra mesa fazer negócio, a gente já fala, ó, tem o Léo também. Ele falou, para que ele falou mesmo. Ó, a gente precisa montar algo junto, hein? Precisa. Eu tô montando esse negócio com o Léo, você vai vir com a gente. Né, Léo? Isso vai ser legal. Né, o Bruno. O Léo vai vir com a gente. Legal. Cara, que saudade, que gostoso estar aqui com vocês, né? Falando de... Sabe que uma das vertentes, né, de crescimento da nossa empresa era a maior dor, que é a venda.
né, Cris? Eu sempre vejo você falar muito sobre vendas. Bruno, você, apesar do mercado financeiro, você é um dos maiores porque você também é um grande vendedor. Sem dúvida. Eu queria tocar um pouquinho na pauta a importância da venda para as empresas, porque tem muitas vezes que uma pessoa compra uma franquia e ela fala, putz, eu estou comprando um negócio pronto, isso vai funcionar. Não, você tem que trabalhar, você tem que ter estratégia comercial, você tem que vender, né? O empreendedor, ele tem que ser o vendedor do negócio dele, ele é o melhor vendedor do negócio dele. Se ele não vender, o negócio não funciona. Porque eu sempre falo que vendas manda na empresa. Porque se não tiver vendas, não tem financeiro, se não tiver vendas, não tem RH, se não tiver vendas, não tem estratégia, se não tiver vendas, não tem nada. É da venda para o resto, né? Todo mundo é assistente do departamento de vendas. Né? Boa. Tem um negócio interessante, que as pessoas têm a falsa impressão que dependendo da cadeira que ela sentar, ela não precisa vender. Comprei uma franquia, botei 3 vendedores, então eu não preciso vender. Nossa. Deve ter muito disso. Né? Ou então trabalho no mercado financeiro, falo sobre investimentos, etc. Então eu não sou um vendedor. Todo mundo está vendendo algo o tempo todo. Que seja a sua imagem, vender sua credibilidade, que seja o seu produto quando você está na ponta, no varejo, que seja se vender para você conquistar algo, atrair um sócio, enfim. Não existe, às vezes você pode até nem identificar como venda, mas não existe processo profissional, fase da vida profissional que você não está em algum momento tentando vender algo. Verdade, sem dúvida. Eu acho bem legal assim a construção, baseado nisso que você está falando, Bruno, da credibilidade, né? Porque a gente vem andando com a Cris lá do início da feira para cá, você não consegue chegar no seu destino porque de 2 em 2 passos alguém quer bater uma foto. E cara, vamos lá, o empreendedor, ele nunca foi uma personalidade, um artista, né? Cris, como que foi isso para você, assim, quando começou a toda essa aparição pública e por que você acha que você inspira tantas mulheres? Eu acho que é assim, lá quando eu fiz a Fitoervas, eu fiz o primeiro Fitoervas Fashion. Foi a primeira semana de moda do Brasil. E ali eu transformei a vida de muitas pessoas, porque a gente lançou 60 estilistas e começou o mercado de moda brasileiro, começou ali, na verdade. E depois disso foi uma construção, assim. Eu tive um programa de rádio que está no ar há 20 anos, nunca saiu do ar. Aí eu fiz o meu primeiro programa de televisão, eu já fiz 3 reality shows, eu fui fazendo coisas e construindo empresas. Eu acho que essa talvez possibilidade de ajustar a vida pessoal com a vida profissional e conseguir adaptar todas as funções femininas com o trabalho, foi uma coisa que sempre inspirou as mulheres, porque empreender liberta, eu falo, né? Tem um movimento do empreender liberta que as mulheres, quando podem empreender, elas têm independência financeira. E aí elas podem ter suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões e ela sai de qualquer situação de risco ou situação desconfortável que eventualmente possa acontecer. Então, a mulher tem essa vontade de ter essa independência financeira. Eu acho que isso que inspira, né? Saber que dá, é só querer que dá. Total, né? Eu brinco que credibilidade é a versão exponencial da competência. Você ficou tão competente em algo que as pessoas já te reconhecem pela sua competência. A credibilidade é isso. Credibilidade é a versão exponencial da competência. Sabe? Sempre eu lanço uma frase de impacto, você percebeu? Quando você está indo nas lives lá. Sempre. Caraca. Cada dia eu aprendo uma. Essa depois eu vou anotar no caderninho aqui, vou colocar no meu próximo livro ela, Bruno Hora lá embaixo. Credibilidade. Pois é. O que mais que a gente fala aqui? Credibilidade é uma coisa que a gente começa a construir quando você começa a sua vida, né? E leva anos para construir, mas também leva 2 minutos para perder. Então eu sempre falo que é a coisa mais importante que a gente tem que ter. E às vezes não somos só nós que construímos essa credibilidade. Hoje você tem aqui 120 vendedores trabalhando nessa feira. Todo mundo que olha para um vendedor olha para você, na verdade. O que cada um fala repercute na sua credibilidade, no seu trabalho, né, Léo? E você também, dos teus 1000 funcionários, cada um deles representa você. No final, se alguma coisa der errado, eles não vão falar o Zezinho, vão falar, nossa, o negócio do Bruno não foi legal, e você nem está sabendo. Então você passar para as pessoas o quanto elas são responsáveis pela sua credibilidade, a credibilidade do negócio, para que elas construam com
muito cuidado mesmo o que elas fazem, porque não vai repercutir só nelas, repercute nelas, na empresa e no dono da empresa, no founder da empresa, que pode atrapalhar a vida de muitas pessoas, né? Isso me remeteu a uma história bem legal aqui, Cris. Durante todo o processo da Endeavor eu fui muito mentorado, né? E eu conheci um cara que é do franchising, que inclusive deve estar aqui na feira, que é o Ricardo Bomeni, que é o fundador do Bob's. E o Ricardo, cara, eu não sabia disso. Ele começou a me contar a trajetória dele. Ele falou assim: Léo, eu quebrei, eu não lembro o número de unidades, mas eu acho que eram umas 200 unidades. Falou, cara, eu tava com o Bob's expandindo e quebrado. E aí eu falei, cara, mas como que você conseguiu sair dessa situação? E ele me usou essa palavra, ele falou, credibilidade. Eu dei minha cara para todos os meus fornecedores, eu conversei com todos os fornecedores, eu pedi o apoio deles e eu saí da situação que eu estava. Então, assim, eu acho que credibilidade tem muito, né, Cris, de você ser sincero, mostrar o momento que você passa, mostrar que você realmente tem boa fé em cima de tudo que você faz, né? Tem muita gente que me procura para montar franquia e nós também formatamos como franquia, né? E tem muitos cases que às vezes a pessoa sai chateada porque a gente fala, cara, esse modelo ele não é franqueável. Mas eu podia vender uma consultoria para esse cara para formatar um negócio que não é franqueável, mas esse dinheiro ele não vale a pena porque o negócio do cara não vai perdurar. Então acho que é um papel muito de fazer o que é certo, né? Você sabe que eu lembrei uma história igual a essa. Eu estava começando a minha vida e aí era um plano desses de congelamento de preço. E o juro era 1% ao ano. Estava tudo congelado, maravilhoso. Aí eu estava crescendo a minha primeira empresa, Fitoervas, dentista, né, que eu sou, não sabia nem fazer conta direito. Aí tô lá, peguei um dinheiro no banco, porque eu precisava de capital de giro. Muito bem, chegou 6 meses depois, veio o plano Bresser, o juro saiu de 1% ao mês para 30% ao mês. Falei, quebrei, não tenho condição. Aí eu realmente não tinha condição. Eu fui lá pro meu pai, na época, devia ser pouco dinheiro, porque meu pai fez um cheque do valor que eu pedi para ele, mas meu pai não queria que eu fosse empreendedora, né? Brigou muito comigo na época. Aí eu falei, peguei um cheque do meu pai e fui lá para pagar o banco, toda feliz. Quando eu paguei, o gerente falou para mim, ó, aqui você paga o principal, mas cadê o juro? Eu falei, amigo, o seguinte, eu não vou voltar no meu pai nem a pau para pedir dinheiro. Esquece e me espera um pouco, eu dou um jeito de pagar. E eu estava quebrada mesmo, não tinha mais como sair fora dessa situação. Aí eu fui em todos os meus fornecedores, pedi prazo para pagar. Falei, ó, eu preciso de 90 dias, 120 dias para pagar. E fui nos meus clientes e falei, pode me pagar à vista, por favor? Porque eu preciso receber, senão eu vou quebrar, você vai ficar sem o produto. Aí os caras me pagaram à vista. E com essa história, comprava a prazo e recebia à vista, eu recuperei meu capital de giro e voltei a operar. Nunca mais eu peguei dinheiro em banco, porque aprendi que não dá. Mas isso me salvou, mas foi na credibilidade também, que os caras sabiam que eu ia parar, né? Legal, nossa. Legal. Sabe o que é interessante das duas histórias? Tem uma coisa que pouca gente percebe, o como se mostrar vulnerável dá credibilidade. Porque às vezes a gente está empreendendo, a gente acha que a gente tem que vestir meio que uma capa de super-herói, se mostrar imbatível, inquebrável, etc. Aí, na verdade, é o extremo contrário, quando você mostra, e internamente também, quando você expõe sua dor, ou quando você tira o kimono e se mostra vulnerável para o seu time, é ali que o pessoal vem, é ali que o pessoal te ajuda. Tem um sócio meu que fala uma frase, Bruno, ele fala, ser foda é fácil, difícil é ser vulnerável. Nossa. Né? Se mostrar foda é muito fácil, eu sou muito bom, não sei o que, cara, e as dores, né? Que todo empreendedor tem, que todo mundo tem, cada um tem uma história. A gente passou, nós três aqui que começamos do zero, né? A gente tem bastante história para contar. Eu vivi 15 planos econômicos nesse país e um monte de mudanças de moeda e hiperinflação, confisco, etc. Eu acho que a gente aprende que no final cada uma dessas crises vem para trazer oportunidade. Eu cresci em todas elas. Cara, sabe uma pergunta que me vem assim, né? 2 empresários referências, meus amigos, mega consolidados. Qual que é o sonho de vocês? Você começa ou eu começo, Cris? Começa você. Tá. É engraçado
Eu respondi essa... Eu deixei, eu não devolvi a bola porque me perguntaram isso anteontem, então eu tô com a resposta meio na Tá ponta prontinha. No início da carreira do empreendedor, as aspirações elas são muito financeiras, né? Você está começando assim, mais novo, eu quero 1 milhão, eu quero ganhar tanto, eu quero poder comprar algo. No começo ele é muito material, só que esse período ele se encurta conforme você vai tendo algum sucesso e aí ele começa a ser o impacto que você causa nos seus clientes. Então eu vivi um momento da minha vida que o maior prazer que eu tinha, que eu acho que eu defino como sonho / propósito, era fazer alguma mudança na vida das pessoas, tá? Que eu consegui impactar tanto o meu cliente que ele mudou a vida. Essa empresa cresce, hoje mal bem tem 1.000 pessoas atendendo clientes, são 70 mil clientes. E aí hoje é muito mais sobre o impacto e a mudança de vida que eu consigo, eu e os meus sócios conseguem causar no time. Hoje eu estou nessa fase, mas o sonho mesmo, além do IPO, que é uma coisa que a gente está em vias de fazer, estamos desenhando ali, é uma coisa que demora alguns anos, é muito familiar, assim, não é profissional. É ajudar a minha família, a minha família grande, pobre, bem grande, então assim, tem tanta gente para ajudar ali. Eu não tenho, nessa parte assim, pessoal, algo pra mim, eu não tenho nenhum sonho. Meu sonho é poder, de repente, ajudar meus tios, avós, meus irmãos, todo mundo que eu puder, meus amigos muito próximos, que são ali a família que a gente escolhe. Eu tô nesse altruísmo ali de sonho. E o IPO é um negócio que é tipo o exit, que é o carimbo de, caraca, é um marco, né? A gente teve um marco muito grande em 2019, quando a gente foi lá na Nasdaq abrir capital, mas daí a gente foi como sócio minoritário de uma empresa que é parceira nossa. Agora a gente quer ir como a nossa empresa abrir capital. Então eu estou marcando isso aí como sonho. Que legal. Uau! Muito legal. E a gente vai estar lá, né? Vamos! Aí de vocês, se não Nós tiver. vamos estar Por lá. favor! Assim, ó, eu sempre tive como propósito, eu sou muito patriota, assim, eu sou muito brasileiro, eu adoro o Brasil. Eu sempre achava que o Brasil, até hoje mesmo, não tem nenhuma marca de cosmético, uma marca de alimento, de representatividade internacional. Você não entra no supermercado dos Estados Unidos e vê uma marca brasileira de cosmético ou de alimento. E aqui a gente vê isso, né? A não ser que você vá numa seção de Brasil, ali tem um pouquinho de produto brasileiro, mas você não vê isso distribuído mundialmente como uma marca multinacional. E eu falo, por que o Brasil não tem? Porque a gente tem indústria, a gente tem agro, a gente tem inovação, a gente tem tudo. Por que a gente não tem uma marca de representatividade internacional? Então, desde que eu comecei minha primeira marca Fitoervas, eu queria exportar, eu queria que a marca estivesse em todo lugar. Meu primeiro exit aconteceu por causa disso. O cara falou para mim, eu vou pôr sua marca no Brasil e no mundo inteiro. Então eu quero ver uma marca brasileira de representatividade internacional. Então esse é o meu grande sonho, meu grande propósito de todas as empresas que eu fiz até hoje, era fazer isso. Então eu estou buscando isso, agora eu acho que com a Biltin talvez eu consiga, porque a gente está começando um trabalho em Dubai, na Espanha, nos Estados Unidos, e como nós que criamos essa categoria dos alimentos com colágeno para o mundo, lá em 2009, quem sabe a gente realmente consiga emplacar que essa categoria foi criada no Brasil, que é uma coisa brasileira, e que a gente tem uma marca brasileira que desenvolveu essa categoria no mundo, sabe? Não sei, eu tenho esse propósito de deixar esse legado pro Brasil. Que demais! O Léo tem que contar o dele também. Claro, por favor, agora eu quero saber, a gente quer saber o seu. Que demais, que demais! Cara, eu não tinha pensado pela sua linha, sabe, Bruno, a questão de quando a gente começa o sonho, né? O sonho realmente quando a gente começa é muito financeiro, né? Você fica olhando para aquelas moedas do tio Patinhas e fala, eu quero nadar naquelas moedas de dinheiro, eu quero realizar tudo. Mas eu acho que a cada troféu que você vai ganhando, e eu chamo o troféu o batimento de meta, né? Você vai entendendo cada vez mais forte que o impacto na vida das pessoas, ele às vezes te gera mais prazer do que às vezes até na própria sua. Cara, às vezes tem alguma pessoa que trabalha comigo que troca de carro, que eu fico mais feliz do que quando eu troco o meu carro. Eu falo, caramba, o cara conseguiu, meu. Então, assim, pra mim, tá relacionado ao impacto que a gente quer fazer dentro do franchising.
de uma forma correta, mudando muita mentalidade que existe hoje, que o franchising exponencial ele não existia. Sempre foi falado para o mercado que franquia tinha que crescer lento. E a gente vem tirando um pouco dessa mística. Cara, dá para fazer um negócio certo, com planejamento, de forma exponencial. E o nosso sonho é se tornar o maior player do mundo, do franchising. A gente vai buscar isso, né? Passar a 7-Eleven, 65 mil unidades, é um número muito grande. Mas a gente tem um propósito de conseguir realizar isso aí no máximo em 10 anos. Com esse time aí motivado que vai vocês fazer têm, certeza, nós vamos estar lá para ver também. Quando for 65.001, a gente quer estar lá na faixinha, né? Assim, eu vejo que você tem toda a razão, porque quando você cresce rápido, você mata aos pseudo-concorrentes, então você vira o maior player daquilo, né? Então é esse o caminho mesmo, senão você sempre vai ser pequeno. O caminho para você ter liderança nas suas franquias é que ela tem um crescimento rápido. É isso. Eu falo que se não tá crescendo, tá morrendo. Não tem empate. Nossa senhora, hein? O Bruno com as frases dele chega e pau. Mata a gente. Mata a gente. Se não tá crescendo, tá morrendo. Nossa. Boa, Bruno. Verdade. Cara, mas lideramos hoje 18 mercados, Cris. Se a gente falar assim, somos o maior de pastel, somos o maior de lavanderia, somos o maior de produto de limpeza. Se você falar assim, cara, como que vocês conseguem fazer isso? Eu acho que são 3 pilares básicos que a gente acredita muito. Primeiro, cara, a gente só consegue fazer isso com um time muito forte. O time precisa estar muito forte. E aí, tem muita gente que pergunta, Léo, mas como que consegue? Cara, você tem que tratar as pessoas muito bem, você tem que ter um plano de carreira, você tem que remunerar bem. E sempre lembrando que remuneração é você colocar a medida certa no lugar certo. Não é pagar nem mais nem menos, é remunerar de forma correta. Você precisa ter uma cultura organizacional muito forte, você precisa ter uma empresa que pense muito em vendas. É aquilo que você falou, cara, todo mundo na empresa está para vender. Se a pessoa está ali servindo chopp, ela tem que entender que ela serve chopp para gerar uma venda, para gerar um impacto, para gerar um atendimento. E muitas vezes as empresas não fazem isso no dia a dia. Para mim só tem um modelo que você consegue fazer isso, é treinando pessoas. Então se o primeiro pilar é pessoa, o segundo pilar é, cara, você precisa ter um método de trabalho. Quando eu digo método, estou falando método de gestão, planejamento estratégico, governança, controle. Igual você falou, quando a gente começa, né, Bruno, é muita vontade, pau para toda a obra, vamos fazer, cara, mas e quando você cresce? Como que você controla tudo isso? Me deu uma aula de gestão hoje esse cara. Não, e eu quero participar. Muito legal. Ó, deixa vocês comigo, tá? Deixa vocês dois. A gente tem que botar um GPS no Léo pra gente saber quando ele tá próximo. A gente também, aí do nada ele vai pro sul, aí fala pro Nordeste, vai pra Exato. Se eu soubesse que vocês dois estavam juntos, eu tinha saído da feira e eu tinha lá de ficar com vocês, Sei, tá? tá bom. A gente veio até aqui atrás de você, você não escapa. Cara, e o terceiro método pra mim, quando se fala em exponencialidade, é tecnologia. Você precisa ter tecnologia dentro do negócio. E quando eu digo tecnologia, para mim que trabalho com vendas, eu preciso ter as melhores ferramentas de CRM, eu preciso ter inteligência artificial, eu preciso ter chatbot. Nós não precisamos pensar que a tecnologia não acelera os negócios, porque ela acelera demais os negócios. Só que teve uma vez, Brunão, que o Fabrício, o CEO do iFood, ele me falou um negócio que me marcou. Eu estava num encontro e eu fui treinar com ele. E aí você fica naquele negócio, eu só tinha Ecoville na época, né, Cris? E a Ecoville era um negócio 100% off. Cara, atendimento, venda porta a porta, venda direta, venda B2B. E aí eu treinando com o Fabrício, iFood, Grupo Movida, empresa de tecnologia, eu falei, cara, como que eu transformo minha empresa numa empresa mais tecnológica, numa empresa on? Ele falou um negócio que me marcou, falou, Léo, o quanto você tem frequentado rodas de startup? Eu falei, 0. Quanto você tem frequentado rodas de tecnologia? Eu falei, 0. O quanto você tem pesquisado sobre novas tecnologias? Eu falei, 0. Ele falou, cara, ser mais online, ser tecnológico, ser inovador, está relacionado a mindset. Se a sua mente é assim, você imagina do seu time. Então sua empresa não vai se tornar tecnológica se você não mudar o seu mindset. Aí eu peguei e falei, cara, eu preciso mudar o meu mindset. Dali pra frente, sabe o que eu fiz, Cris? Eu coloquei a área de tecnologia debaixo do gente gestão.
Falei, gente, gestão, você é responsável em transformar a mentalidade das pessoas da empresa para uma mentalidade mais tecnológica. E funcionou. Maravilhoso. Mais uma aula, vem mais uma aula, hoje tá bom. Gente. Hoje eu tô bombando, cara. Um pouco com você, um pouco com você, um pouco com você, um pouco... Só aprendendo aqui. Nossa, bom demais. E aí, Brunão? Eu brinco que a inovação, que mal ou bem caminha com a tecnologia, como você coloca ela num negócio em forma de cultura, né, na capa da cultura, é você criar uma empresa onde todo mundo se sinta confortável em falhar. Porque a inovação nada mais é que algo que você foi tentando resolver de várias formas e encontrou uma. Só que se a pessoa, o seu time, você, não for... É a cultura do erro, poxa. Então, assim, errar não é que está tudo bem se errar. Não é assim, você precisa errar. Você precisa desafiar as pessoas a chegar num ponto que ela vai falhar, e falhar, e falhar até inovar. Porque inovar nada mais é do que você falhou tanto que achou uma forma que funcionou. Né? Não sei se precisa falhar, mas precisa testar. Testar, é. E às vezes você erra, às vezes você acerta. E testar precisa investir para testar, né? Então, o empreendedor tem que ter coragem de investir nos testes das inovações. Algumas dão errado, algumas dão certo e é assim, faz parte do jogo, né? Cara, como é legal. Lembro uma das primeiras mentorias que eu tive na Endeavor, né? E aí eu tinha indústria de produto de limpeza, só o nosso negócio era 100% esse. E aí eu lembro que Alfredo Zatter me perguntou, Léo, quantos por cento do seu faturamento você deixa para pesquisa e desenvolvimento, ou seja, inovação? Eu falei assim, cara, eu não tenho esse budget, eu não deixo uma linha ali. A gente faz algumas coisas, ele falou, você não deixa uma verba destinada para inovar, então você vai morrer. Se você não inovar dentro do seu negócio, e uma vertente, Cris, que isso eu aprendi muito contigo, né? Todas as vezes que eu te apresentei um modelo de negócio, você sempre vai em uma linha, Léo, o que isso tem de diferente? O que isso está inovando em relação ao mercado? Ou é só mais um negócio? Isso é importante, né, Cris? Você que tem essa mente inovadora. Eu não consigo fazer nada que não tenha algum tipo de inovação. Portanto, isso vai ser mais do mesmo. Quer dizer, você até tem um poder de tração tão forte. Se você fizer um negócio igual a um outro, você consegue colocar ele na liderança, mesmo que ele seja parecido, funciona. Mas eu falo que a inovação te dá licença poética de começar pequeno. Porque quando você está inovando, mesmo que você seja pequeno, você tem espaço. Quando você é pequeno, você tem mais margem. Você consegue, se você tem mais margem, você tem mais dinheiro para investir, você tem mais lucro. Você consegue crescer de forma orgânica, mesmo que você não tenha muito dinheiro ou capital. Agora, se você vai fazer mais do mesmo, você já tem que nascer grande, porque você vai ter que bater nos grandes concorrentes que estão fazendo igual a você. Você ser mais um, entendeu? Fazendo a mesma coisa. É muito mais difícil você ter margem, muito mais difícil você ganhar dinheiro. Às vezes você faz barulho, mas não ganha dinheiro. Você não tem espaço, elasticidade de preço, né? Então o melhor de tudo é você conseguir inovar, mesmo que não seja uma grande inovação, mas alguma coisa você tem que estar inovando. Ou no serviço, no atendimento, ou numa embalagem, no produto, no gosto, no cheiro, sei lá. Alguma coisa tem que ser diferente. Bruno, a Cris falou que você deu uma aula de gestão para ela, né? E eu fico pensando, uma coisa que eu falo bastante assim, que muitas vezes nós empreendedores, né, nós nos acostumamos a construir algumas linhas. Você constrói uma linha de receita e você fala assim, eu quero faturar tanto. E aí ele esquece de construir a linha de custo e gasta. E o empresário, principalmente o tipo de empresário que eu trabalho, que são empresários menores que estão começando a empreender, ele se acostuma a viver do que sobra. E isso não é gestão de negócios e nem gestão financeira, né, Bruno? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre gestão financeira. Cara, como fazer um negócio lucrativo? Perfeito. A gente falou exatamente sobre isso, né, no almoço. Entendi. Naquela hora que eu não estava com vocês. Mas não era para contar para ele. Agora você vai contar. Entendi. Era segredo. Vocês ainda almoçaram junto. Tá certo. Não era para você saber. O que eu vejo de empresas menores, empreendedores, que quando atingem ali a arrebentação, ou seja, o negócio começa a ficar lucrativo, pecam. Não se separa o que é salário, prolabore, o que for, o que é bônus para atingimento de meta e o que é distribuição de lucro.
Então acabou o mês, pagou as contas, quanto sobrou? Distribui. Acabou outro mês, pagou as contas, quanto sobrou? Distribui. Então o que a gente estava conversando, que eu acho que talvez seja um mindset importante para o empreendedor ter, é que ele tem que ter muito bem definido quanto é o prolabore dele, dos sócios dele, do board dele, enfim. Quanto é bônus que vocês vão distribuir, não importa se é 50-50. Se você contribuir para 70% do crescimento, o cara 30%, essa caixinha do bônus, ela é distribuída desproporcionalmente. Não quero saber se seu sócio é sua esposa, seu marido, tem que existir essa busca por um número, essa perseguição por um indicador. E o que é distribuição de lucro? E não quer dizer que você tem que raspar o pote. Então, assim, uma sugestão de uma tese que a gente inventou na hora lá. Pô, sobrou 100 mil, 50 mil fica na empresa, eu não quero saber os níveis de caixa da empresa, tem caixa demais, não precisa. Pesquisa e desenvolve, vai franquear, vai fazer a consultoria, investe em tráfego, inbound, o que for, inova. Então, e a outra metade você distribui uma parte e outra parte você atrela a uma remuneração variável porque algum indicador foi atingido. Então acho que a gestão financeira, e isso normalmente o empreendedor ou ele descobre tarde demais, ou ele não descobre, por isso dá uma pandemia, não tem caixa. Ou estourou um cano na clínica, 2 meses fechado, tem que ir no banco pegar empréstimo. Então assim, falta um pouco dessa política de remuneração entre os sócios, diretores, founders, quem for, como se eles fossem da gerência também, assim, senão fica um negócio sobrou, distribui, aí daqui a pouco tem concorrente que não distribui, tá te engolindo lá e você nem percebe. Verdade. Ô Léo, tem uma pergunta para você. Me fala um pouquinho sobre como você faz para gerir tantos negócios, porque quando você tinha só Ecoville, o foco estava todo lá. Eu falo muito sobre foco, né? E dispersão desse foco quando você começa a ter muitas atividades. Porque às vezes você tem coisa que passa, você não está vendo. Então, como é que é isso para você? Como é que você faz para fazer essa gestão de 80 negócios? Cara, que pergunta interessante, sabe por quê, Cris? Tem muita gente que me oferece negócio todos os dias. Eu só entro em franquia. Então, meu foco é franquia. Sabe, tem muita gente que fala assim, Léo, quer entrar nessa empresa aqui de tecnologia? E eu sei que tecnologia é um negócio mega escalável e importante, mas não é o know-how que eu tenho. Eu sei que além de passar pela curva de aprendizagem, que leva um tempo enorme, eu ainda vou gastar energia em algo que eu não sou bom. Então, Cris, o que eu fiz? Eu foquei, mesmo estando em muitos negócios, na parte que eu sou bom, que é a aceleração do negócio, planejamento estratégico para crescimento e fazer a venda acontecer, essa execução toda, né? E aí eu entendi que dentro do franchising eu podia abrir outros braços. Foi quando lá no passado nós compramos um percentual da loja de franquia. Você conhece o Vinícius, conhece o Lucien, que estão... Tá aqui, ó, a loja de franquia tá virando 300C. Ele tava aqui embaixo, ele agora. Não, gente, esse cara é simplesmente maravilhoso, esse teu sócio. Maravilhoso. Tô lembrado do dia que você me pediu, né? Léo, você formata a franquia? Não, já vou te pedir agora. Você falou, nossa, o cara já me chamou. Claro que eu pedi uma atenção especial para você, né, Cris? Mas ele é maravilhoso. Passei por toda a consultoria, já tô na BF já. Opa! Então, na prática, Cris, se você falar assim, putz, eu entrei em consultoria, formatação de franquia, mas eu entrei como especialista. E todas as vezes que eu tô ali, eu tô como um conselheiro, dando meu ponto de vista, mas eu não tô fazendo ingerência, um pouco do que o Bruno falou, né? De deixar o time trabalhar, de deixar o time testar. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com especialista. Mas você é sócio das empresas que você faz aceleração de franquia. De alguma forma você ajuda esses sócios, os fundadores? Eu me especializei, apesar de não ser um financeiro, eu me especializei em número, Cris. Então eu olho para uma planilha financeira, eu falo, cara, tem coisa errada aqui. Então eu sempre gosto de pensar de um DRE como uma receita de um médico. Cara, ele te dá toda a direção. Quando tem alguma linha que está desandando, é onde você tem que ter atenção. Então, se o negócio está tudo em ordem, conforme o plano que a gente traça junto com a marca, eu falo, cara, tá tudo ok, vamos lá, a gente está seguindo o plano, tá legal. Se tem uma linha que está vermelha ou que está errada, opa, um ponto de atenção. Vamos entrar nisso aqui?
Então eu mentoro, eu ajudo, eu dou visão. Como eu estou em muitos negócios, eu acabo tendo uma visão diferente pelo fato de estar em muitos negócios. Mas acima de tudo, assim, eu gosto bastante de deixar claro quais são as responsabilidades também, né? Até onde vai a minha responsabilidade, até onde vai a sua. Não aponto o dedo, nunca fui de apontar dedo, você errou, eu errei. Não, peraí. Se tem um erro no processo que envolve nós todos, vamos resolver o processo para a gente conseguir performar. Eu acho que talvez a resposta que você esteja me dando é que mesmo que a gente perca um pouco o foco, digamos 100% do foco num negócio só, o que você aprende gerindo vários mercados, vários negócios, acaba repondo esse déficit, esse né? déficit de uma muito maior até, né? Com certeza. Eu acho que dá muita visão, né, Cris? E eu gosto bastante de diferenciar a visão de ver. Visão é quando você enxerga uma coisa que ninguém está vendo. E, cara, para enxergar alguma coisa que ninguém está vendo, você precisa já ter... Quilômetro rodado. Cara, não tem como eu querer competir com o Bruno na área financeira. Não tem como. Olha a rodagem que ele tem, cara. Ele falou, desde a adolescência dele, ele está no mercado financeiro. Se eu for contra o Bruno, eu vou bater com a cara no muro. A gente vai junto. É isso, por isso que eu gosto. Eu acho que essa é a questão. Eu me associo a pessoas que são muito boas no que elas fazem e a gente une no que eu sou muito bom, né? E vamos juntos. É isso aí. Muito bom. Ai, que delícia. O que a gente vai montar de negócio? Nós já temos uma ideia aí. Uma ideia que é... Vocês dois estão cheios de segredinhos. Poderosa. Não vou falar no podcast não, quando a gente ligar o microfone a gente fala. Conta tudo pra ele, é só pra ele. Legal, gente. Poxa, prazer enorme estar aqui com vocês. Que conversa gostosa. Obrigada pelo convite, foi muito bom. Estar com amigos é muito bom. Fiz ontem e hoje aqui, conversei com algumas pessoas, com alguns sócios, mas com vocês que eu tenho um carinho, não é nem carinho, sou apaixonado por vocês dois. É recíproco. É recíproco totalmente. Tamo junto. Fechou? Fechou? Obrigado, Léo. Parabéns. Valeu. Parabéns. Mais um 300 Talks para vocês e esse foi super especial.